Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, mantida pelo SINDICT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação, nesta evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDICT propõe, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Na entrevista de hoje, por incrível que pareça, você já ouviu falar do melhor amigo do homem? Não é quem você está pensando, não. Ele é o melhor amigo do homem, é o amigo da família, que é o médico veterinário. Nosso entrevistado, Dr. Alemar Lourenço da Costa, ele é muito conhecido aqui no Vale do Paraíba, em especial na questão veterinária. Ele salva as vidas dos animais dos mais diferentes tipos na sua clínica aqui em São José dos Campos e veio nos contar o que é ser um médico veterinário, quantas mordidas, quantas bicadas ele levou até hoje. Doutor Alemar, muito boa tarde. Muito boa tarde, querido. Obrigado pelo convite que vocês me fizeram. É uma oportunidade muito boa da gente difundir, divulgar a nossa profissão e estamos à disposição para a gente responder, esclarecer várias coisas aqui. Quem é o médico veterinário? Como é que nasce um médico veterinário? Não é ainda na faculdade, né, doutor? Não, não é. O médico veterinário, ele já tem, vamos falar assim, igual a medicina humana, você tem que ter um dom. Não basta você querer ser médico e que você vai ser um médico. Você tem que gostar daquilo que faz. São várias etapas na vida que você tem que enfrentar, diferente da engenharia, diferente de outras profissões. A medicina veterinária cuida especificamente de animais e de algumas outras áreas. Hoje, a medicina veterinária está muito adiantada mesmo. Evoluiu bastante a medicina veterinária e hoje nós temos especialidades em vários ramos da medicina, começando a se comparar à medicina humana. Nós já temos laboratórios específicos com raio-x, etc. Nós temos oftalmologista veterinário, cardiologistas veterinários, que está surgindo de um determinado tempo para cá, porque mundialmente é a área que mais cresce no mundo atualmente, os pet shops, nessa área aí. A medicina veterinária, ela conseguiu despertar o interesse do que o senhor acaba de falar, dos pet shops. De repente, muito mais pessoas resolveram criar um animal, ter um animal de estimação, por conta do avanço tecnológico da medicina veterinária, doutor? Exatamente. Eu vou contar um pouco de mim. Uhum. Eu sou médico veterinário, a minha formação é medicina veterinária. Me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais há muitos anos. Inclusive, o meu número no Conselho de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, que é uma inscrição secundária,
2.149. Um dos primeiros. Isso, eu sou um dos primeiros, um dos pioneiros na medicina veterinária no Brasil, na realidade. Então, fui um dos primeiros veterinários do Brasil. Que maravilha. Doutor, com isso, esse pioneirismo aumenta a responsabilidade, porque o senhor hoje é uma marca na medicina veterinária. O senhor é conhecido pelo nome. Sou, felizmente eu sou, e 99,999% no bom. No bom, certo? né? No bom. E porque juntamente, nós fundamos a nossa clínica veterinária, isso nos finais dos anos 70, aqui em São José dos Campos. Foi a primeira clínica veterinária de São José dos Campos, que nós montamos, e hoje ela está a primeira? A primeira. Que maravilha. Assim, uma primeira clínica completa, né? Que a gente teve uma ideia, porque naquela época ninguém levava cachorro em veterinário, por exemplo, nem gato, nem cachorro. Quer dizer, era a O benzedeira. bicho, exatamente, o bicho adoecia, levava-se numa loja dessas que vendia produto para cavalo. Agropecuária. Exatamente. E a pessoa, um leigo, orientava, ó, você deve aplicar isso, aplicar aquilo. Aplicava, e na maioria das vezes o bicho morria. No meu caso, por exemplo, naquela época, no final dos anos 70, no início do ano de 1980, muitas vezes o pessoal ligava lá para a minha clínica e eu tinha que ir atrás de um cachorro que estava parado na porta dele com raiva, no meio da rua. Poxa vida. Eu tinha que chegar, eu e uma equipe que eu tinha, alguns funcionários que eu tinha, laçar o cachorro como se fosse um bicho, laçar, prender, levá-lo para a clínica. O diagnóstico a gente já sabia que o diagnóstico era raiva. Que interessante. Esperava o bicho morrer naquela época. Ele morria, porque não existe cura para a raiva. Para a raiva, depois deu dela... os sintomas, apresentou os primeiros sintomas da raiva, não tem mais cura. Isso vale para os animais, qualquer animal, e inclusive para o ser humano. Apresentou o sintoma da raiva, é morte certa. Quando um animal que está com raiva mordia um cidadão, transmitia-se para a pessoa? Com certeza que transmite. Transmite até hoje se acontecer isso. Só que o organismo começa a formar anticorpos, né, contra o vírus da raiva, e para esse vírus começar a se multiplicar na corrente sanguínea humana, por exemplo, demora algum tempo. Aí que vem demora a cura. algum tempo. Aí, como você já sabe que uma pessoa entrou em contato com um animal que estava suspeito de raiva, a primeira providência que se tomava era fazer vacina na família inteira e quem tivesse perto do animal. Eu, particularmente, devo ter tomado na minha vida umas 250, 300 doses de vacina. Ô, louco, nossa. Desde quando eu me formei. Cada cachorro que o senhor ia pegar com raiva... Tinha que tomar vacina. Aí o senhor sentia mais raiva, porque tinha muito tomar. pouco estudo a respeito disso. Então, o melhor de tudo era a prevenção. Então, se eu entrasse em contato com um animal suspeito de raiva, imediatamente, eu e minha equipe, ou quem estivesse perto de mim, iria e já tomava vacina. Os donos dos animais que estavam suspeitos de raiva, todo mundo, vizinho, filhos, pai, mãe, vô, todo mundo que convivia, todo mundo teria que tomar vacina de raiva. Era obrigatório, praticamente era obrigatório. Doutora Lemar, a medicina humana, ela acabou se desenvolvendo muito por conta das guerras, né? Então eles acabaram desenvolvendo bastante nesses períodos. Uhum. E também porque a necessidade mesmo de sobrevivência humana era sempre prioridade acima dos animais, né? Certo. Como que desenvolveu a tecnologia, a forma de fazer medicina veterinária? Foi porque as pessoas ficaram mais exigentes com seus pets ou não? As pessoas ficaram mais exigentes com os pets e, primeiramente, né, o fundamental naquela época, quando a gente estudava para veterinária, ser veterinário de pequenos animais, no caso cães e gatos, era secundário. A gente, na faculdade, não pensava se formar para trabalhar com cães e gatos, isso na minha época. Hoje, não.
Hoje, talvez uns 80% dos veterinários que entram na faculdade já é pensando em mexer com pequenos animais. Na minha época, não. Era bovinos, suínos, aves, era o principal. A gente formava para trabalhar principalmente com bovinos e equinos. Que o Brasil era um celeiro de tudo isso. Exatamente. Agora, doutor Alemar, eu fico aqui a me perguntar, no caso da vacina contra a raiva. Uma família de 5 pessoas, um foi mordido com raiva, e aí, como o senhor disse que tem que vacinar a família toda, quando o senhor mostrava a conta, o cidadão via lá, depois de curado, não, mas 10 vacinas? Não, aqui em casa é só 5. Aí isso falou, não, a mesma pessoa que teria que tomar várias doses de vacina seguidas. Às vezes até 10 doses. Quer dizer, era uma higienização. Seguida, teria que ser às vezes 15 doses de vacina seguida. Absurdo. Seguidos. Até fazer o tempo da evolução da doença em animais, às vezes ela aparecia em 7 dias depois de entrar em contato com a doença. Doutor, mas nesse caso, isso foi na década de 70. Isso foi final da década de 70. Agora, naquela época, a gente tinha só o cachorro policial, o Doberman e tal. Só tinha uma meia dúzia de cachorros. Tinha muito cachorro vira-lata, tinha... Os principais cachorros daquela época eram... O Rin-Tin-Tin? Que era o pastor alemão, pastor né? Alemão. Era o principal cachorro, talvez, no mundo naquela época. Uhum. Tinha o Doberman. O perigoso Doberman que as pessoas falavam, né? Que o Doberman foi criado na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história dele. É verdade, eu lembro uma coisa legal. Exatamente, o Doberman. O Fila, que é uma raça que foi desenvolvida no Brasil, inclusive o nome dele era Fila brasileiro, que servia para fazendas, para juntar gado, esses tipos de coisa assim. Aí depois vocês se lembram da Lassie. A Lassie, que era um collie, é considerado hoje... É o inglês? Hoje que é o Border Collie, né? Hoje já é outro nome. A Lassie, o Collie em si já acabou, misturaram. Hoje tem uma raça que é pura também, que é o Border Collie. E ele é considerado, a gente não tem como provar, mas é considerado o cachorro mais inteligente do mundo. O Border Collie? Border Collie. Bom, na época da Lassie já era, né? Já era. A prova é que os filmes da Lassie eram assistidos muito naquela época. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora não vai nem saber quem que era. Mas era o cachorro, talvez, o Rin-Tin-Tin e a Lassie, que eram os mais famosos do mundo. Olha só. Agora, doutor, as raças brasileiras de cães, o Pitbull não é brasileiro? Não, o Pitbull não. O Pitbull é uma raça desenvolvida. Foi feita em laboratório, o Pitbull? Não foi feita em laboratório. Começaram a misturar o cachorro inglês, o bulldog inglês, com o boxer e misturaram algumas raças e surgiu um produto. Esse produto cruzou com o mesmo produto, e foi cruzando um produto com o mesmo produto parecido. No final, isso faz inclusive com bovinos, por exemplo, aí no final surge uma raça pura. Nós estamos falando isso aqui, gente, bem a grosso modo, né? Bem a grosso modo, porque se a gente for aprofundar na genética, isso é muito difícil. Olha, agora tem o Terrier, é um francês? Porque falam do Terrier brasileiro. Aquele que nasce no Brasil, eles falam, e depois começa a misturar o Bull Terrier com Terrier escocês, etc. Aí faz uma raça no Brasil, igualzinho o Fox Paulistinha. Existe uma raça Fox Paulistinha que foi desenvolvida no Brasil. Misturou-se várias raças, uma começou a aparecer, foi um cruzando um igual com um igual, um igual com um igual, e virou uma raça pura, igual Fila. Eu quero perguntar de uma raça em especial, o Maltês. De onde é essa raça? Não, assim, a origem dele, especificamente, eu não me lembro, não. Eu já estudei muito isso aí, mas sempre tem o Shih Tzu, o Maltês, o York, são todos mais ou menos parecidos, você entendeu? Um misturou com o outro e pareceu em tal país assim, outro país até em tal chegar assim. Uma raça. Pareceu uma raça, e esse fulano de tal existe o Bulldog inglês, o Bulldog francês. São muito parecidos, mas um é francês e o outro é inglês.
Que maravilha. Aqui tá falando que o maltês, aqui eu tô olhando na internet, né? Que ele é de Malta. Pois é, o próprio nome já está Da indicando, né? ilha de Malta. O Chihuahua, por exemplo, é do México. Existe até... Mas ainda tem confusão, ó. Embora a sua origem seja controversa, reconhece Então, a sua antiguidade. exatamente isso que eu estou com os dizendo. historiadores. Então é difícil mesmo, né? O senhor estava falando mesmo, que é difícil definir de Não, onde que vem. A origem específica dele é muito difícil da gente prever ou saber, porque é uma mistura de várias aquela raças. precisão, né? E vai apurando, até que um dia fala, não, esse aqui foi apurado no Brasil, então ele é brasileiro. Doutor Alemar Costa, o doutor Alemar da Clínica Veterinária Socorvete, que é o Socorro Veterinário. Continua conosco, doutor. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já para falar se o senhor ganha algum presente no dia 9 de setembro, que é Dia do Veterinário. Dia do Veterinário. Exatamente. Já já o doutor Alemar estará de volta conosco aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal com a presença do Dr. Alemar Lourenço da Costa. Lembrando que o fato do Dr. Alemar estar aqui conosco é pelo grande amor que as pessoas têm pelos animais e a confiança dessas pessoas no médico veterinário. E o fato da data do Dia do Veterinário, que nós falamos agora há pouco, foi a aprovação do decreto um decreto do presidente Getúlio Vargas, que normatizou a profissão de veterinário e o ensino da medicina veterinária do Brasil. Foi mesmo, foi isso. Doutor, por que Rex? Que todo mundo, de repente, resolveu Rex, Lulu... Peraí, Paulinho, mandar o cachorro ficar quieto aqui, que ele tá... Olha aqui. É isso que o senhor escuta no dia a dia? Todo dia, toda hora.
Outro dia eu estava comentando com uma turma de amigos meus, que já tem, esse ano fazem 45 anos que eu mexo com um bicho desse todo dia. 45 anos desde a faculdade, porque eu me formei relativamente novo, entrei na faculdade relativamente novo naquela época, e a partir do primeiro dia de faculdade já comecei a mexer com animais. E vão fazer 45 anos que eu mexo com esse bicho todo dia. Então, você já viu como eu gosto da profissão. O cachorro é brabo, não é? Ele é manso para o dono e tal, e de repente o cachorro ficou doente. Leva-se ele até o doutor Alemar. E lá, doutor, como é que o senhor vai tratar de um animal, de um bicho que morde, por exemplo? Quando o dono domina o animal, que seria o ideal para todo mundo, inclusive para o próprio tratamento do animal, seria o dono dominar o animal. Chegou na clínica, o dono dá uma ordem, segura a cabeça. A gente tem um método especial, método indolor, que a gente amarra a boca do bicho, a gente tem vamos falar assim, um macete de amarrar a boca do bicho e ele não morde. A partir daí ele não morde. Mas tem a unha. Quantas vezes tem que a gente imobilizar quantas vezes que já tivemos de ir até para a farmácia, até para o médico, porque levamos uma unhada, principalmente de gato, né? No caso, unha são gatos. Quantas vezes que eu já saí com o gato pendurado no braço, com a unha encravada no braço e o gato pendurado. Além dele ter, eu considero o gato um gato, vamos falar, um gato bravo, eu prefiro enfrentar um Rottweiler bravo do que um gato mais ou menos bravo. O gato faz uma cena, né, quando porque ele tá bravo. O Rottweiler, o cachorro, ele tem a boca. Ele só ataca com a boca. O gato, além da boca, ele tem as 4 patas. E a unha do gato, vocês já viram como é que é. E ele não tem dó, não. Quando ele começa, ele capricha mesmo. Aquelas unhadas lá é para valer. É para valer, não você é defesa. Imagina. Inclusive, você vê os felinos, né, no caso de leão, você já pega um elefante daquele tamanho lá, e um leão mata um elefante, porque o felino, para mim, é o animal mais feroz que existe. Por quê? Porque ele usa a boca e as 4 patas. O leão. E o gato é a semelhança. É a mesmíssima coisa. É um leão pequenininho. Doutor Alemar, no caso de... Aí o senhor vai para o médico, tem que continuar tomando injeção. Hoje em dia, com as campanhas de vacinação, no início, elas eram bastante mal feitas, vacinas de má qualidade. Então, o que acontecia no início da campanha de vacinação feita pelas prefeituras, por exemplo? Morriam muitos animais de choques por causa da qualidade da vacina, mas, apesar de tudo, a vacinação continuou, e praticamente hoje está erradicada a raiva, principalmente em São José dos Campos. Nós não temos notícia de algum cachorro, vamos falar em termos de cachorro, tá? Cachorro e gato, principalmente o cachorro. Nós não temos notícia que existe raiva em São José desde o ano de 1980. Poxa vida, então, quer dizer, quando tem algum impropério do médico veterinário, do animal com o médico, fica mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Por exemplo, e praticamente todos os veterinários, os auxiliares, o pessoal que trabalha na clínica, já somos imunes, porque já tomamos muitas vacinas, então o corpo adquiriu imunidade própria. E hoje em dia já não existe mais a doença, nós não tivemos mais doença de raiva. E a gente incentiva, né? Todo animal que vai lá na nossa clínica, por exemplo, a gente incentiva a fazer as vacinas. Quais as vacinas principais de um cachorro, por exemplo? Que é a vacina contra a sinomose, que é a doença, aquela doença que a gente podemos até falar nela um pouquinho, e a raiva, que é
letal, essa não tem como, essa é saúde pública. Todo animal tem que tomar, todo cachorro tem que tomar a vacina contra a raiva. Tem. Tecnicamente é obrigatório. É lógico, não toma, porque se eu esconder um cachorro da minha casa e eu não vou vacinar, então ele vai ficar sem vacina. Mas, tecnicamente, é obrigatório fazer vacina, tanto no gato quanto no cachorro. Agora, a outra doença é a sinomose? Sinomose. O que é? Todo mundo que tem cachorro, é uma doença específica do cachorro. Todo mundo que tem um cachorro, ele já tem uma noção do que é uma doença que chama sinomose, que é um vírus que ataca o sistema nervoso do animal, deixa o animal paralítico, deixa o animal extremamente doente, vai matando o animal devagarinho, bem devagarinho, com sofrimento absurdo, e o dono do animal que acompanha aquele ali sofre tanto quanto o animal. No final das contas, ou o veterinário propõe, ou o próprio dono do animal propõe sacrificar o animal por causa do sofrimento. Quer dizer, o amor das pessoas pelos animais mostra que o animal hoje é tratado como gente, tanto que chamam de vem cá com a mamãe, o papai. Hoje, às vezes, muitas vezes, aliás, a gente já presencia isso muitas vezes lá na clínica. Eu prefiro o meu cachorro do que o amigo fulano de tal. O meu cunhado, para escolher. Marido. É verdade. Exatamente. Eu, na minha casa, eu tenho 3, um cachorro e 2 gatos. Se um dia estivermos morrendo de fome e tiver um prato de comida, adivinha quem que vai morrer de fome? A esposa. Não, eu, porque eles vão tratar do cachorro e eu... O maior amor pelos animais, é verdade. E aonde se deu esse amor? O que aconteceu com a sociedade que hoje o animal faz parte da vida das pessoas? Até os psicólogos, eles mandam a pessoa que está com depressão, ter um animalzinho. Você vê que hoje, em hospitais com câncer... É verdade. Principalmente com crianças e senhores e pessoas de idade. Já estão permitidos em hospitais a entrada de cachorro para divertir criança. Porque é uma terapia, né? Exatamente, já faz parte da terapia. E a gente que convive com isso todo dia, é a coisa mais verdadeira que existe. É um animal em casa, numa residência, o que um animal traz de benefício, vamos falar, em benefício. E outra coisa é 90% de benefício ou de uma coisa neutra. O benefício é muito maior. É um amor incondicional, né? Ele vê a gente, você pode brigar com ele, agora, mas ele tá ali. Por que hoje em dia aconteceu isso? Antigamente eram muitas doenças. O animal não vivia muito tempo por causa das doenças que não tinha como tratar. Não existia tratamento para isso, não existia veterinário, não existia clínica veterinária, as pessoas eram leigas, aplicavam qualquer tipo de medicamento e o animal morria logo cedo. Com a especialização, com o aparecimento de veterinários, né, de médicos veterinários, o que acontece? E começou a estudar, as faculdades se especializaram em pequenos animais, então o animal foi adquirindo um período maior de vida. E um status na sociedade. Exatamente, né? Exatamente. Então, o período de vida e uma convivência muito maior dentro de casa. Por quê? Um animal com sarna, por exemplo, tem lá uma sarna de cachorro. Se você tem determinado tipo de sarna, uma sarna sarcóptica, por exemplo, se encostar numa pessoa, a pessoa vai pegar uma sarna sarcóptica também. Antigamente isso acontecia muito. Uhum. Hoje em dia, com a especialização, não existe mais isso aí, porque existem tratamentos eficientíssimos, existem medicamentos eficientíssimos contra essas doenças. Então o pessoal não fica mais com medo de ter um animal em casa. Então, mas aquela que dizem que gato transmite asma, isso é verdade ou é mito? Não é não. Transmite, é lógico, que uma pessoa que ela é alérgica a pelo de gato, por exemplo, ela é alérgica, tanto ela vai ser alérgica a pelo de gato, a pelo de cachorro, a mofo de casa e etc. Então, é mais ou menos parecido isso aí. Tá. Então não é que ela adquire o gato? Não, por que o gato? Porque o gato solta muito mais pelo
você vai abraçar um gatinho e vai pegar, por exemplo, ele vai soltar muito mais pelo do que se você estiver passando numa casa com fungo, por exemplo, você não vai encostar na parede nem nada disso. E o gatinho não, ele vai no seu colo, você vai pegar. Então a possibilidade de o animal, a pessoa, sofrer uma alergia por causa disso é muito maior. Muito bem. O santo protetor dos animais é São Francisco de Assis. Exatamente. É o santo que o senhor tem a imagem dele na clínica? Todo mundo tem. Eu tenho uma imagem de um santo de coisa lá na minha clínica, está lá exposta. E a gente vai falar daqui a pouco se isso ajuda na hora que chega o animal lá, a pessoa está... por exemplo, a pessoa ele é ateu, não acredita em santo, mas o animal gosta do cachorro, o cachorro está morrendo, se ele dá uma olhada ali para a imagem do santo, fala, doutor, faça alguma coisa. É o conflito da ciência, né? Eu acredito que a pessoa, mesmo sendo ateu, por exemplo, quando está numa situação ruim, sempre ela pede para Deus, por menos que ela acredite, Deus, por favor, me ajude. E saber que o santo está ali tão pertinho, né? Ele pode ver melhor ainda. E eu peço para ele todo dia. Na hora que a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, São Francisco, por favor. Que hoje quem faz sou eu e minha filha, com certeza, o animal em cima da mesa, primeira coisa que a gente faz é rezar, pedir ajuda. Vamos saber disso daqui a pouco, de São Francisco de Assis e também da doutora Fernanda, que é uma das filhas do doutor Alemar, que também, tanto quanto o pai, resolveu e teve o dom de seguir a carreira de medicina veterinária. O doutor Alemar volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal de Ciência e Tecnologia. O Clique Jornal é aqui na Rádio CT, Ciência e Tecnologia. E o nosso convidado é o Dr. Alemar Costa, ele é da Clínica Veterinária Socorvet. Aliás, não é da Clínica Veterinária, é o Dr. Alemar que ele teve da primeira Clínica Veterinária de São José dos Campos. A primeira, isso na década de 70. Doutor Alemar, quero registrar aqui
para o senhor, os nossos ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil. Neste momento aqui na tela do nosso computador, confirmando a audiência, os cientistas e funcionários do INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, também CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Em Natal, no Rio Grande do Norte, está nos ouvindo lá a CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em Alcântara, no Maranhão, também confirmando a audiência, CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade universitária, nos ouve o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E nos ouve também, neste momento, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, doutor. Que bom, né? A gente poder falar para essas pessoas super esclarecidas, falar um pouquinho da nossa profissão, que eu acredito que para eles também ela é um pouquinho desconhecida, que é a nossa profissão, que esse pessoal, e eu conheço muito pessoal que trabalha no INPE, por exemplo, tecnólogos do INPE, que eu não entendo nada deles, e eu acredito que eles também entendem só um pouquinho da minha profissão. É porque a sua é a profissão do dom, né? Exatamente. É a profissão. Exatamente. Não, para a pessoa ser um matemático também, ela tem que ter dom. É uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Para ser um matemático, ela tem que ter dom. Poxa vida. Olha aí. Doutora Alemar, por falar em dom, a doutora Fernanda... qual o nome todo? Fernanda Salhab Costa. Salhab Costa. É a sua filha mais filha nova. Do meio, minha filha é do a filha do meio. Filha do meio. Bom, aonde despertou na menina, na Fernanda, o interesse de, tal qual o pai, também ser médica veterinária? Bem, eu tenho 3 filhas, conforme nós estamos falando. A primeira, a mais velha, ela trabalha na Embraer, ela é administradora de empresa. Ela não pode ver na televisão um peixe ser pescado. Ela vê o peixe pendurado na linha, que ela começa a chorar. Então você já viu. Não então, tem dom para fora veterinária. de questão. A Fernanda não. Quando eu, por exemplo, e a outra? Tem uma outra. A Isabela, que é engenheira química, trabalha na Johnson, numa área lá da Johnson, testando produtos, etc, etc. Ela também não tem a menor dom para mexer com atendimento de animais. É lógico que ela na minha casa, elas adoram os bichos que tem na nossa casa, adoram todos os bichos que existem, mas para ser. A Fernanda, desde novinha, ela me acompanhava tanto na clínica e quanto nos outros lugares. Nas visitas. Exatamente. Eu trabalhei num matadouro frigorífico, que a gente vai falar isso daqui a pouco. A Fernanda, por exemplo, me acompanhava e ela já até ajudou a verificar, a matar um animal. A sacrificar. Exatamente. Olha, abater, na realidade nós chamamos de abater. Fala, né? Quer dizer, agora... Então é dom, isso aí é um dom. Não é em toda pessoa tem. Muitas vezes tem gente que tem o cachorro lá na clínica, que eu vou fazer um atendimento dele lá na sala de consulta, a pessoa vai lá para a rua. Ela não fica perto. Ela não fica perto porque não tem condições para... E hoje a doutora Fernanda é tão respeitada quanto o doutor Alemar. Hoje ela é. Tem gente até... Não, eu prefiro com a doutora Fernanda. Ela que toma conta de lá, ela é minha cirurgião hoje em dia, ela tem uma facilidade para fazer absurda. Olha só. Então ela é dotada disso aí mesmo. Mesmo, né? Isso que é legal. Ela tem. O senhor falou agora há pouco... E ela ama perdidamente, se você vê no computador dela, na social dela aí, ela tira fotografia com todos os animais que vão lá na clínica. Ah, é? Olha só, então, qual é o nome dela no Face? Fernanda Salhab C. Fernanda Salhab Costa. Fernanda Salhab Costa. Salhab é o nome de um cientista do INPE. Salhab é uma descendência libanesa. É do Líbano? Meu sogro era libanês. Tem um Salhab no INPE, viu, doutor? É colega nosso aqui. Doutor Alemar,
O senhor falou, inclusive, que a doutora Fernanda também o acompanhava nas visitas aos frigoríficos. O senhor foi fiscal federal agropecuário aqui em São José dos Campos, doutor? Foi. Eu me aposentei tem 1 ano e meio aproximadamente. Eu trabalhei no Ministério da Agricultura, na sigla CIF, Serviço de Inspeção Federal. Aquele selinho que aparece na carne. Exatamente. Em produtos de origem animal. Não só na carne, mas tem no leite, tem na salsicha, tem todos os produtos de origem animal, obrigatoriamente tem que ter uma fiscalização. No caso, quando tem abatedouros clandestinos, a detectação é do fiscal federal? Se o veterinário, fiscal federal, houver uma denúncia, ele tem papel de polícia, ele pode ir, fechar, chama a polícia junto, isso aí é clandestino. Ou chega junto com a polícia? Chega junto e fecha e pode, inclusive, participar da prisão de proprietário disso aí. Por que disso aí? Eu trabalhei pela fiscalização, pelo CIF. Pessoal, muita gente não sabe disso. O que é o CIF, Serviço de Inspeção Federal? Vamos falar de abatedouro de bovinos, por exemplo, bovino e suíno. Todo mundo sabe que aqui em São José dos Campos tem um abatedouro de bovinos e suínos. É conhecido. E que lá se abate, às vezes, né, eu trabalhei lá até 1 ano e meio, 2 anos atrás, às vezes a gente matava 600, 700, 1000 bichos num dia só. Bois e suínos. Porco e boi. Quero entrar nesse assunto. E para matar, para abater, o legalizado abate, o irregular mata. Existe um método indolor para se abater um boi ou um porco? Indolor não existe indolor. Existe uma lei brasileira que chama Lei do Abate Humanitário. Ou seja, o fiscal federal, no meu caso, quando eu trabalhava lá, era um dos papéis, minhas funções dentro do frigorífico era evitar sofrimento desses animais. Evitar sofrimento é impossível. Fazer com que eles sofram o mínimo possível. E o que é esse mínimo? Que material? Ou seja, antigamente, vocês se lembram, quando eu comecei a trabalhar nessa área, se abatia o animal dando marretada na cabeça dele, todo mundo sabe disso. Antigamente... marretada na cabeça dava... Exatamente. Por aí, quando vai abater, clandestinamente, essas marretas, não é só uma, vão dando várias até quebrar a cabeça do bicho tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia existe tecnologias para isso e hoje é uma pistola automática. Hoje já existe, inclusive, uma pistola a laser que não machuca o animal de jeito nenhum. Você aponta o raio para o cérebro do animal e ele destrói todo o cérebro do animal, destrói as terminações nervosas. Isso num 1/10 de segundo. Olha, você vê a quantidade de tempo. 1/10 de segundo. Enquanto a gente bate uma palma, o bicho já levou esse tiro, já está no chão, completamente inerte, completamente sem dor. Que bom. Esse é o método humanitário. Exatamente. Agora, essa pistola, ela existe em poucos lugares. Aqui no estabelecimento aqui em São José, o que usa é uma pistola dessa aí também, só que ela não é laser, ela tem um aparelho que penetra na cabeça, na testa do animal, vai lá dentro, ela é com ar comprimido, ela destrói todo o sistema nervoso do animal, da cabeça, no cérebro, isso num 1/10 de segundo. É o tempo que se tem de bater uma palma. Pronto. Ar o animal comprimido. Exatamente. Então você fez, pum, e o animal já está no chão. Quer dizer, quando inerte, o boi sem fazer dor, sem nada. Já foi. Exatamente. Não dá tempo nem dele piscar. Ele já está no chão,
Não tem descerebrado, sem terminação nervosa. Pode então até se toda bater. toda dor que ele tem acabou. A partir daquele segundo acabou. Aí sim vai provocar-se a morte do animal, com corte dos grandes vasos do pescoço. Ah, sim, para o esvaziamento. Pendura o animal, corta aqueles vasos, o sangue vai saindo, porque se não fizer isso, o sangue vai coagular na carne. E vai estragar a carne. Exatamente. Doutor Alemar. Então, o que acontece? Deixa eu só falar uma coisa. O pessoal, a maioria da pessoa, 90% da população brasileira, é leiga nesse assunto. Inclusive, muita gente graúda, não sabe como é que funciona isso aí. O que um veterinário da Inspeção Federal, por exemplo, faz quando vai se abater animais? Um animal, para ser abatido, ele tem que estar lá nas dependências do estabelecimento, do matadouro, por exemplo, 12 horas antes dele morrer. Ele vai passar por uma dieta, ele não vai comer nada, simplesmente beber água. A gente chama de dieta hídrica. Então, o que acontece? Só água? Só água. Ele vai limpar o estômago, limpar o intestino. Quando ele morrer, ele for abatido, não vamos falar a palavra morrer. Quando ele for abatido, ele está limpo de qualquer contaminação possível, depois disso aí, através das fezes. Então, o que o veterinário da inspeção faz? Eu, por exemplo, chegava no frigorífico 4 horas, 4h30 da manhã, todo dia. Estavam lá, por exemplo, 200 animais para serem abatidos. Eu olhava para todos, examinava todos, aqueles que tinham características de sadios, se libera para o abate. Aqueles que a gente suspeita de ter algum tipo de doença, separa-se esse animal. Depois a gente faz um outro exame nele, se constatar que ele tem possibilidade de morrer, de ser abatido, a gente libera. Pronto. Quer dizer, a carne que a gente consome no dia a dia e que é passado pelo CIF é uma carne de qualidade. De qualidade. E pode ter certeza que o animal não teve sofrimento. Com certeza absoluta. Muito bem. Com certeza absoluta. Aí o animal morreu, chegou lá dentro, começa a se limpar, tirar a pele, que é o couro, né? Aí o veterinário está acompanhando tudo isso. Ele e uma equipe. É uma equipe, 6, 8, 10 pessoas. Acompanha cada pedacinho dele que for sendo cortado, passa por uma inspeção. Desde a ponta do rabo até a ponta da língua. Muito bem. Doutor Alemar Costa, mais um intervalo e a gente volta para se despedir desse bate-papo gostoso. Tudo bem. Aqui falando sobre medicina veterinária, serviço de inspeção federal e também da clínica veterinária Socorvet, que é o socorro veterinário. O Clique Jornal volta com o Dr. Alemar em instantes. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira.
é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails, podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal com o Dr. Alemar Lourenço da Costa, falando de medicina veterinária, Shirley. É isso aí, Paulinho. Muito interessante o papo, né? E você tem um animalzinho? Não, eu não tenho. Na casa da minha mãe tem uma pitbull. Uma pitbull? É. Esse é... É outra, vamos falar assim, é outra ilusão que o pessoal tem. O pitbull é um assassino, o pitbull é o cachorro mais bravo que existe, mas não é nada disso. Não, era super dócil. Pitbull é um cachorro dócil. Isso depende muito do proprietário. Até hoje, bravo mesmo, que foi lá na minha clínica, e olha que quantos foram lá na minha clínica. Bravos mesmos foram 3. Mas são bravos porque a pessoa... 2 guardavam a casa de policiais, que eram clientes nossos lá da clínica. Tinha que ser, porque na casa de policial hoje em dia é perigosíssimo para o policial. Então ele treinava o animal para ser a guarda da casa, e que foi um dos pitbulls que vão lá também, que esse já tinha o dom de bravo. Tem raças que são bravas naturalmente. O pincher, que é um palmo de... Eu tenho uma cachorrinha pincher que tem um palmo de comprimento. Se você bater na porta da minha casa, ela vai te receber parecendo uma assassina. Tem um palmo de comprimento. O Rottweiler é considerado hoje em dia o mais bravo que existe, o fila e etc. Agora, depende muito do proprietário. Então, a minha pitbull, quer dizer, que é da minha mãe, né? Ela é super dócil com as crianças, com a gente, e desde pequenininha ela estava com a gente lá. Só que ela tem um instinto, dá pra ver, porque uma vez ela pegou um gato... Com outro animal. É uma característica do pitbull. Ela apareceu com o gato na boca, a cabeça do gato dentro da boca dela já estava morto já, O pitbull tem essa característica. Com outro animal... ele é bravo. Aí meu irmão tentava pegar da boca dela assim, nossa, ela parecia que estava enlouquecida. Exatamente. Isso é uma característica do pitbull. Não com o ser humano, mas com outros animais. Porque são predadores também, né? Exatamente. Muito bem. Doutor Alemar, hoje a pessoa tem no animal o seu parceiro. Tem. E como é o relacionamento com o médico veterinário? Hoje já tem como no plano de saúde o tratamento através de plano animal? Hoje em dia a medicina veterinária está muito, mas muito, vamos falar assim, até sofisticada. É mesmo? Planos de saúde, já existem planos de saúde. Nós teve uma vez que nós já implantamos lá na nossa clínica. Por exemplo, custos, tem veterinários que vivem exclusivamente para ser cirurgiãos, determinado tipo de cirurgia só, vamos supor, cirurgia cardíaca, veterinário se faz hoje em dia muito, cirurgia cardíaca, cirurgia, vamos supor, de ortopedia, veterinário de ortopedia. Nós temos em São José 2 ou 3 laboratórios exclusivos para atender animais, raio-x, exames, todos os tipos de exame que existe, igual no ser humano, igual você vai o médico te pede vários exames, ressonância magnética,
Tudo já existe para os animais, pequenos animais, gato e cachorro, 90% dos casos. Pelo SUS ainda não tem, né? Não, ainda não. Então, esse aí... Mas existe, por exemplo, lá na nossa clínica, nós temos alguns convênios com algumas lojas de produtos veterinários, alguns pet shops, que o pessoal vai lá, gente pobre que tem um cachorrinho, não sei se vocês sabem, ali perto do mercado, na porta do mercado. Tem uma porção de gente que fica ali na porta do mercado pedindo comida, que não trabalha, às vezes tem outros problemas qualquer, e tem o cachorrinho dele perto dele. Eu já presenciei isso. A pessoa ganha um prato de comida, dá para o cachorro e não come. Poxa vida. Isso eu já presenciei várias vezes. Então o que acontece? Esse pessoal de vez em quando, porque a nossa clínica é ali pertinho do mercado, né? Esse pessoal desce lá na minha clínica, pelo amor de Deus, meu cachorro está doente e eu não tenho dinheiro para te pagar. Olha, o próprio andarilho. É lógico que é um princípio nosso na nossa vida, principalmente na minha vida, é o seguinte: nunca nós não vamos atender um cachorro por causa de dinheiro. O dinheiro vem como consequência. Isso é uma coisa. Viu, doutor? É uma coisa. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou aqui na rádio falando, nem nada disso, não. Sempre fez isso. É eu e a Fernanda. Na minha clínica, certo? Não, se o cachorro estiver doente, se você tiver dinheiro, é lógico, senão eu não vou sobreviver se eu não ganhar. Verdade. Mas se não tiver dinheiro, ou você paga depois, e se eu ver que não tem condições mesmo, eu não vou deixar um bicho morrer porque o dono não tem um dinheiro para me pagar. Doutor, para se imitar o doutor Alemar, o município poderia criar o Socorvete Municipal, o Socorro Veterinário, aonde poderia cada médico veterinário ser contratado pela prefeitura ou na própria clínica? Não, o que acontece é o seguinte, tem muitos ainda, tá? Ainda tem muitos aproveitadores. Ainda tem? Em todas as profissões? Doutor? Não o veterinário, mas o ser humano. Eu tenho um cachorro. Outro dia eu recebi uma proposta, todo mundo vai ficar chocado com isso. Eu recebi uma proposta na minha clínica, a pessoa ligou lá na minha clínica, disse: olha, eu tenho um cachorro, um pastor alemão, que está 5 anos na minha casa. E ele tem 5 anos. E agora eu estou fazendo uma reforma na minha casa e esse cachorro suja muito meu quintal. Você não quer sacrificar ele para mim, não? Porque eu não estou querendo isso. Eu conheço um promotor de justiça de São José dos Campos, que é uma pessoa espetacular, defensor dos animais, ecologista, etc. Conheço muito delegado que é defensor dos animais, polícia ambiental, que a gente ajuda muito. E eu falei: olha, meu cara, ainda bem que eu não vi quem que é você, porque senão eu ia com a polícia na sua casa agora. Não sei o que o cara fez com o cachorro, porque se eu souber, eu vou ficar muito chateado com isso. Sabe o que acontece? A pessoa tem um cachorro, um gato, no caso é mais gato. O gato teve cria. Quantas vezes que eu já cheguei na porta da minha clínica, um saco lá, um saco amarrado na boca, na minha clínica. Lá dentro do saco, vários filhotinhos de bicho que a pessoa deixou criar, ou joga-se pela rua. Não, vai ter alguém, a prefeitura vai cá buscar mesmo, então tem problema. Joga no rio, né? Exatamente. Então a prefeitura vai vir, por isso que às vezes a prefeitura se limita a isso aí, a prefeitura não tem muita culpa por causa disso não, porque o pessoal começa a aproveitar, e aí o sofrimento é muito maior, porque, não sei se você conhece o Centro de Zoonose de São José. Sim. Não cabe tantos animais lá. Não cabem tantos animais. E o sacrifício de animais, de cachorros, gatos, existe aqui em São José, pela zoonose? Aí eu não entro no mérito da questão, porque aí eu não sei. Mas as pessoas estão matando os animais, não do zoonose, mas no dia a dia. Nas casas, nas fazendas? Abandona-se muitos animais. Ainda bem que em São José existe várias pessoas que cuidam disso. Lá na minha clínica, por exemplo, nós tem várias pessoas que a gente ajuda a castrar os animais. A gente faz um preço bom para ONGs que achou cachorro na rua. Porque se a gente for fazer isso dado para todo mundo, nós já tivemos uma vez que a gente estava fazendo isso aí, uma pessoa chegou lá de um carro mais caro do mercado, fala: não, eu quero fazer isso, eu não quero pagar não. Você entendeu? Então o veterinário não vai sobreviver, ele aproveita da situação.
E tem pessoas de ONGs também que aproveitam da situação. Um cliente nosso que eu achei esse cachorro na rua, quer castrar, por exemplo, esse animal e não tem como pagar. Então, a gente faz pela ONG, nós já tivemos caso disso. E o pessoal da ONG depois cobrou do dono do animal. Nós já tivemos caso disso aí. Ainda acontece até hoje. Doutor Alemar, para a gente encerrar esse bate-papo e para estudar e tratar diversas espécies, não basta ser médico, né? Tem que ser médico veterinário. Médico veterinário tem que... A primeira coisa que tem que fazer, tem que gostar. É o que eu estou dizendo, Eu já mexo com isso há 45 anos. Eu já me aposentei. Minha filha falou assim: meu pai fica em casa, mas eu não aguento. Todo dia de manhãzinha eu estou lá na minha clínica. Eu estou lá e eu tenho clientes lá na minha clínica. Tem 32 anos que eu trato do cachorro dele. E o senhor já está cuidando do neto do cachorro? Alguém chega lá e fala: o senhor cuidou do cachorro do meu avô. Você entendeu? E aí... Não, mas o médico da família, né? Exatamente. Mas já tem lá, por exemplo, uma cadela, depois o filho dela e tal. O senhor já está cuidando? Já. Isso acontece todo dia. Quando o senhor vê um cachorrinho lá, eu conheci sua mãe. Conheci sua mãe, sua avó. Conheci sua mãe, conheci sua avó. E nessa conversa o animal fica mais dócil? A gente tenta, né? A Fernanda, por exemplo, que é minha filha, ela chega, ela abraça, ela beija. O cachorro vai com ela, lambe, etc. E ela já aproveita, já tira uma fotografia e coloca no Facebook. Que maravilha. Doutor Alemar, qual o endereço da clínica veterinária Socorvete, o telefone, o e-mail, o site? Como as pessoas do Brasil podem encontrar o doutor Alemar e a doutora Fernanda? Tá. A clínica veterinária Socorvete fica ali na rua Roberto Ferreira Maldos, número 298, na Vila Maria, paralela à Avenida Mário Galvão, certo? Fica paralela à Avenida Mário Galvão, pertinho do Mercado Municipal. E o telefone? O telefone 3921-9193. Clínica Veterinária Socorvete. Socorvete, que é Socorro... Socorro Veterinário, seria o nome inicial. Doutor Alemar, em nome da Rádio CT, nós queremos agradecer pela sua presença e dizer muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio CT. Quem agradece essa entrevista sou eu. Olha, eu não imaginava que seria uma coisa tão gostosa, tão boa de ser participado que essa entrevista. Eu estava com medo disso aí, porque eu não sou muito de ficar falando dessa forma aí, mas olha, eu me senti muita vontade aqui, estou à disposição para quando me fizerem um convite novamente, venho na maior satisfação que tem. Se quiserem entrar em contato comigo ou com a minha clínica veterinária, alemarcosta@uol.com.br. Fácil, alemarcosta@uol.com.br. Pois é, muito obrigado. Eu agradeço profundamente vocês e estamos à disposição lá todo dia para qualquer esclarecimento, qualquer ajuda, qualquer dúvida que tiver. Da mesma forma. Ser veterinário não é só cuidar de animais, é sobretudo amá-los, não ficando somente nos padrões éticos de uma ciência médica. Ser veterinário é acreditar na imortalidade da natureza e querer preservá-la sempre mais e bela. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos embora, né, Shirley? Vamos embora, Paulinho. Amei, eu tenho certeza que todo mundo adorou o papo, né? Estou até com vontade de adotar mais um cachorrinho. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a chefia de redação da minha colega jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação Gino Genaro, e o presidente do SINDCT é o engenheiro Ivanil Elisiário. Gratos a todos pelo clique, obrigado pela audiência e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.